A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Efésios 3, versículo de número 20, que vai nos dizer assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós servimos, irmãos, a um Jesus que é todo poderoso. E ele surpreende o coração daqueles que confiam nele. Você sabia que Deus, ele gosta de fazer além do que pedimos? Para glorificar o nome dele, para nos mostrar, irmãos, que ele não é limitado, mas ele é um Deus todo poderoso. O Senhor te trouxe aqui para te lembrar que você serve a um Deus que é todo poderoso, a um Deus que cura, a um Deus que transforma, a um Deus que liberta, a um Deus que é dono do ouro e da prata, a um Deus que para ele não tem limitações. Declare comigo: não tem limitação para o meu Deus, ele é todo poderoso. Não tem limitação para o meu Deus, ele é todo poderoso. Eu sei que quando estamos em lutas, em dificuldades, muitas vezes nós somos tendenciosos a esquecermos do poder do nosso Deus. Muitas vezes nós esquecemos os feitos dele, daquilo que ele já fez na nossa história. Mas hoje o Senhor te chama a lembrar quem é o Deus Xarabacandarasto que você serve. É um Deus que não tem limitação. É um Deus que é o Criador, que disse haja e houve. É o Deus que criou todas as coisas, inclusive você. Você é criação dele. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece as suas preocupações. Ele conhece as suas limitações, suas fragilidades. Ele sabe os segredos que estão em oculto dentro de você, que você não conta para ninguém. E ele diz para você hoje: não limite o meu poder, porque eu posso trabalhar em causas que você vem pedindo e posso fazer muito mais do que você vem pedindo em oração para mim. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que têm feito pedidos para o Senhor. E ele diz para você através dessa palavra: tenho eu ouvido os teus pedidos. E eu sei que para você as tuas petições são impossíveis. E você diz: Senhor, eu sei que não tem a probabilidade de acontecer. Te peço até com a fé meio que abalada, porque eu acho que essa causa é impossível, mas mesmo assim eu entrego nas tuas mãos. Tem pessoas aqui pedindo por causas impossíveis. Tem pessoas aqui orando realmente por coração de pedra. Orando por pessoas que, humanamente falando, para a sociedade não tem mais jeito. Orando por causas e situações que você sabe que, humanamente falando, não tem jeito. E Deus está dizendo: coloca nas minhas mãos, porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais. Declare comigo: eu não posso esquecer que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não posso esquecer que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que surpreende o coração dos seus filhos. É o Deus que faz de um escravo governador. É o Deus que pega o homem lá de trás das malhadas, esquecido, rabaiacandarasto, até mesmo pela parentela, pela família, e coloca para reinar. O Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que entregou o seu único filho para morrer por nós. É por isso que temos livre acesso para falar com ele. Aleluia, e temos direito à salvação. A graça dele nos alcançou. Muitas vezes limitamos o poder deste Deus que é todo poderoso. Muitas vezes agimos como se o problema, o obstáculo, a luta, a dificuldade, a porta fechada, a enfermidade, a calamidade, os problemas do mundo fossem maior do que o nosso Deus, mas não é. Deus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra e lembrar: o teu Deus, o nosso Deus, é todo poderoso. Para ele não há limitação, ele cura de enxaqueca, câncer. Para ele não há limitação. Ele pode pegar alguém que nasceu no evangelho e transformar em um pastor. E ele pode também pegar alguém que está no mundo das drogas, alguém que está perdido na prostituição, e trazer e fazer dele um pastor também.
Porque ele é todo risdarabacandaraia, poderoso. Quando você olhar para os céus, você vai lembrar, ele é criador dos céus. Quando você olhar para as plantas, você vai lembrar, ele é o criador das plantas. Quando você olhar para as aves, harabacandarasturabaia, você vai lembrar, ele é o criador das aves. Quando você olhar no espelho, você vai lembrar, ele é o meu criador. Ele é todo poderoso. Não limite o poder do nosso Deus, mas creia que ele pode fazer infinitamente mais. Você tem orado por algo e Deus está dizendo, será maior, será maior, será maior. A nossa mente humana não pode imaginar a dimensão, a profundidade, a grandeza do que Deus tem reservado para nós. Porque sim, a nossa mente humana é limitada. Sim, nós somos limitados, mas ele é todo poderoso. Declare comigo, eu sou limitada, mas o meu Deus é todo poderoso. Eu sou limitado, mas o meu Deus é todo poderoso. Ele é um Deus, irmãos, que para ele não existe nada demasiadamente difícil. Não existe nada impossível para que ele não possa fazer milagres. Deus não olha para causa nenhuma dizendo, é muito difícil essa causa. É muito difícil esse filho. É muito difícil esse marido. É muito difícil essa esposa. Não, Deus não olha dessa forma. Porque ele é todo poderoso. Quando compreendemos, irmãos, que Deus é todo poderoso, nós descansamos e confiamos, sabendo que ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, ele pode surpreender o nosso coração. Eu não sei quanto tempo você aguarda numa surpresa de Deus, porque algumas causas são tão impossíveis, irmãos, tão impossíveis, que tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você tem orado por algumas coisas, que você vai tomar até um susto quando acontecer. Você lembra quando a igreja primitiva estava lá na casa de Maria, orando por Pedro? A Bíblia vai nos dizer que quando Pedro bate no portão, irmãos, a criada Rode, ela fica tão perplexa diante do que está acontecendo, que ela não abre nenhum portão. E quando ela vai dizer para o pessoal que estava ali orando por Pedro, que Pedro estava ali, eles não acreditaram e disseram, é o anjo de Pedro, é o anjo dele. Ou seja, não é Pedro, porque a causa era tão impossível que eles não acreditavam que Pedro poderia estar ali. Muitas vezes nós estamos assim. As causas são tão impossíveis, a porta está tão fechada. A enfermidade vem de maneira muitas vezes tão terrível e adversa, que você pensa que não tem saída, que você pensa que não tem jeito. Às vezes a depressão vem tão profunda que você acha que não tem a probabilidade de sair dela. Mas Deus está dizendo para você hoje, não existe nada impossível para mim. As causas impossíveis eu faço acontecer milagre. O que você tem que fazer é o que o apóstolo Paulo fez aqui, orar. Versículo de número 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A causa é impossível, se coloque de joelho. Declare comigo, eu vou me colocar de joelho com as minhas causas impossíveis e vai ter milagre. Eu vou me colocar de joelhos com as minhas causas impossíveis e vai ter milagre. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã, tem milagre para quem ora. Mas, irmã, eu não consigo acreditar que vai ter milagre porque a causa é impossível. Mesmo que dentro de você haja uma batalha, uma luta para que você não ore, porque a causa é impossível. Seja alguém que confia, seja alguém que descansa em Deus e diz, Deus, mesmo tendo um conflito aqui dentro de mim, dizendo não ora, dizendo não tem jeito, eu estou aqui me colocando de joelho por esta causa. Eu estou aqui crendo que o Senhor vai fazer algo acontecer. Não sei como, não sei quando, não sei onde, mas de uma coisa eu tenho certeza, tu és o dono do milagre. O que você não pode fazer é deixar de orar por uma causa porque ela é muito impossível. Ou porque o cenário diz que não. Ou porque humanamente falando ela não tem jeito. Deus está dizendo para você através dessa palavra, você não pode deixar de orar.
Você não pode deixar de confiar, mas você tem que orar. Mas você tem que confiar. Mas você tem que descansar sabendo que Deus tem o controle de tudo e Ele está trabalhando por você. Irmãos, o nosso Deus tem poder. Eu não sei qual é a sua causa impossível. Eu não sei o que dentro de você diz que não tem mais jeito. Eu não sei o que o seu cenário ali ao redor está mostrando para você. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus marcou encontro com você aqui para você ouvir essa palavra e para lhe dizer: não tem nada impossível para mim. Não existe nada que você coloque em oração que eu não possa fazer. Porque eu tenho poder para fazer, diz o Senhor. Dentro de você tem um poder que opera, minha irmã. Dentro de você tem um poder que opera, meu irmão, que é o Espírito Santo que habita dentro de você. E é este Espírito Santo que pode fazer o sobrenatural na sua vida. E Ele quer fazer, mas você tem que acreditar. Mas, irmã, eu tô tão cansada, eu tava pensando em parar, eu estava pensando em desistir porque a causa é impossível. Olhe para a igreja primitiva, que orava por Pedro se a causa não era impossível. Irmãos, Tiago já havia morrido a fio de espada. No livro de Atos, você vai ver isso. Eles poderiam se dar por vencidos, dizendo: acabou. Tiago já morreu, Pedro está preso e certamente Herodes também matará Pedro. Mas a igreja, mesmo cansada, não se deu por vencida. Mesmo com a causa impossível, a igreja não se deu por vencida. Através dessa palavra, o Espírito Santo fala contigo. Ele diz para você: não se dê por vencida. Não se dê por vencido. Mas descansa que Deus tem o controle de tudo. Mas descansa porque Deus está trabalhando por você, se você confiar. Você vai ver Deus fazendo infinitamente mais. Você vai ver Deus surpreendendo o seu coração. Irmãos, Deus só surpreende o coração daqueles que confiam. Daqueles que fazem como o apóstolo Paulo. Coloca a causa diante do Senhor. E dizem: por esta causa eu me ponho de joelhos. Pode ser até impossível, mas eu oro. Pode ser até para mim uma causa perdida humanamente falando, mas eu apresento ao Senhor. Qual é a causa que você tem perdida humanamente falando? Apresente a Deus, porque Ele tem solução para este problema. Ele tem solução para aquilo que humanamente falando a sociedade diz que não tem jeito. Aquilo que o mundo rejeita, o Senhor está falando contigo e Ele está dizendo através dessa palavra: eu tenho jeito. Eu posso fazer o impossível acontecer. Declare comigo: meu Deus é o Deus do impossível. Eu só preciso confiar. O meu Deus é o Deus do impossível. Eu só preciso confiar. Lembre que tem um poder que opera em você chamado Espírito Santo. Quando você pensar em parar, pensar em desistir, você tem que lembrar: eu estou revestida. Tem um poder que opera em mim, eu não posso parar. Tem um poder que opera em mim, eu não posso desistir, mas eu tenho que continuar me colocando de joelhos. Hoje o Senhor te encoraja através dessa palavra e Ele diz para você: continua. Não para, porque eu tenho te visto e eu sou poderoso para fazer milagre acontecer. E eu quero fazer milagre acontecer na sua história, diz o Senhor. Declare comigo: meu Deus é poderoso para fazer milagre acontecer e Ele quer fazer milagres acontecer. O meu Deus é poderoso para fazer milagre acontecer e Ele quer fazer milagres acontecer. Ele não é somente poderoso para fazer, Ele quer, irmãos, porque Deus não é indiferente à minha, à sua dor, não. Você está pensando o quê? Que Deus, Ele vê as causas ali diante dele, Ele deixa para lá e vai deixando você sofrer a vida toda? Não. Ele só te ensina a confiar com o tempo da espera, a acreditar que colocando uma causa diante dele, Ele vai resolver. Quando você acredita, quando você tem fé, você vê as coisas acontecendo. Porque Ele é poderoso, você não pode esquecer disso. Irmão, o que adianta colocar essa causa se essa causa é impossível? Pois é, essa causa é impossível. Você pode até achar assim: não tem jeito, não precisa colocar diante de Deus. Mas Deus diz para você: não esqueça que você serve a um Deus poderoso. Às vezes, irmãos, nós perdemos batalhas por causa de nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes pensamos que a causa é muito impossível e Deus está dizendo: você está dizendo que a causa é maior do que o meu poder?
Porque eu sou todo poderoso. Para mim não existe nada impossível. Então o que você tem que fazer? Confiar. Confiar que Deus não perde o controle de nada. Confiar que Deus pode sim resolver esta causa, mesmo que humanamente falando seja impossível. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede. Infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Na verdade, meu irmão e minha irmã, Deus te trouxe aqui para lhe dizer que Ele pode surpreender o seu coração. Se você fizer como o apóstolo Paulo, colocar causas diante de Deus de joelhos, crendo que Ele escuta a oração, crendo que Ele não lança fora a petição de um coração sincero. Quando nós nos colocamos diante de Deus com causas impossíveis, irmãos, nós podemos ter uma certeza de uma coisa: Deus vai fazer milagres, porque a especialidade dele é a impossibilidade. Muitas vezes estamos cercados de impossibilidade e não queremos colocar a causa diante do Senhor porque é impossível, mas nós esquecemos que Deus é especialista na impossibilidade. Então, quanto mais impossível, é aí que você tem que apresentar a Deus. Quanto mais impossível, é aí que você tem que confiar que Deus vai fazer milagre. Quanto Ribiandarás Turabaia, mais improvável, você tem que confiar ao Senhor, porque Ele vai surpreender o seu coração. Pega esta causa, pega esta situação, entregue nas mãos do Todo-Poderoso. Declare comigo: eu vou entregar o impossível da minha vida nas mãos do Todo-Poderoso. Eu vou entregar o impossível da minha vida nas mãos do Todo-Poderoso. Deus tem milagres para fazer na sua história. E Ele vai surpreender o seu coração. Através dessa palavra, Ele diz para você: só confie, só descanse, porque eu, o Senhor, faço o sobrenatural acontecer na vida daqueles que creem. Só confie, porque Deus vai fazer o impossível na sua história. Não esqueça, Ele é especialista em causas impossíveis e Ele é todo poderoso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, Deus, que os teus filhos venham colocar causas impossíveis mais e mais, Pai, na tua presença, que eles venham estar de joelhos, orando, buscando, porque o Senhor é um Deus todo poderoso, é um Deus que não lança fora a petição, é um Deus que não lança fora o pedido, a oração dos teus filhos, mas faz o milagre acontecer. Deus, eu creio que milagres acontecerão e será muito maior, Pai, do que eles estão pedindo, pensando ou até mesmo imaginando. Eu creio na tua surpresa. Eu creio que o Senhor é o Deus que trabalha a favor daqueles que confiam inteiramente no Senhor. Que os teus filhos possam confiar, Pai, tudo nas tuas mãos, e os teus filhos possam descansar, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e o Senhor faz o impossível acontecer para surpreender o coração daqueles que confiam, daqueles que descansam, daqueles que creem em ti. Ah, Senhor, que os teus filhos coloquem as impossibilidades diante do teu altar, porque eu tenho certeza de uma coisa: haverá respostas, haverá milagres, e o teu nome será glorificado. Os teus filhos ficarão surpresos diante do milagre extraordinário que o Senhor vai fazer, porque o Senhor pega o impossível e transforma em milagres. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, também prospera aqueles que estão aqui diariamente
diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você: tudo que é impossível para você é possível para Ele. Descanse. Coloque em oração as causas impossíveis, porque o mesmo Deus, irmãos, que surpreendeu a muitos quando confiaram no Senhor, inclusive o apóstolo Paulo, é o Deus que vai surpreender você. Confie no Senhor, descanse nele, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, do que você sonha. Ele pode surpreender o seu coração. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de surpresa. Confie, descanse neste Deus que nunca vai te deixar nem te desamparar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.